Olá, tudo bem? Hoje eu quero falar sobre vários fatores que prejudicam o seu emagrecimento, o emagrecimento de qualquer pessoa, né? Hoje a gente sabe que tem vários estudos que fazem esses apontamentos, né? E sai um artigo recente que fala sobre isso e levanta esses fatores, né? Então eu vou listar para vocês quais são esses fatores e quero poder falar sobre eles, né? Fazer com que você entenda que são fatores prejudiciais, mas que eles são possíveis de mudança, né? Então o primeiro fator que esse estudo apresenta é a falta de tempo. Isso a gente já falou e a gente vem falando sucessivamente aqui no F4S, que é um principal fator, né? A questão do tempo. E dentro da questão do tempo a gente tem a desorganização, né? Uma falta de organização. É algo que a gente vincula na questão do tempo. As pessoas se queixam muito, né? Eu não consigo, sei lá, fazer uma dieta, seguir um plano alimentar, eu não consigo me engajar em treinos, eu não consigo perpetuar e ser disciplinada para caminhar todos os dias no meu bairro. Então a queixa das pessoas é sempre em função do tempo, elas não têm tempo para fazer essas coisas, né? E a gente mostra algo que é o contraponto disso, que é a organização. Se tu aprender a organizar as tuas horas, todo mundo tem as 12 horas, né? 24 horas na verdade, né? Mas a gente coloca 12 horas que a gente consegue ter mobilidade, fazer manutenção de várias coisas, de várias tarefas no nosso dia, né? Então, dentro disso, se você colocar uma organização, você vai ganhar mais tempo, né? Eu falei em algum vídeo e eu vou ensinar vocês a fazerem isso, o mapeamento mental, que faz com que a gente se organize de uma forma melhor. Dentro do mapeamento mental, um dos pontos cruciais é a questão da organização, né? Então tu bota uma meta, que nem a minha meta é emagrecer, né? É ganhar uns quilinhos, perder uns quilinhos, né? Agora, até as férias, depois das férias. Então eu tenho um planejamento, né? E tenho uma organização. Então dentro dessa organização entrou a questão de acordar um pouquinho antes, entrou a questão de fazer escolhas de alimentos mais saudáveis, entrou a questão de ser determinada na questão de cumprir os treinos, né? Não deixar de cumprir os treinos, independente do horário, se é na parte da manhã, se é na parte da tarde. Então o meu mapeamento ficou a questão, qual é o dia que eu tenho menos tarefas, qual é o dia que eu tenho mais tempo, que eu consiga organizar e otimizar o meu tempo para fazer o treino, né? E a questão alimentar é todos os dias, né? Então eu acordo um pouco antes para organizar coisas de casa, né? Minha bolsa para vir trabalhar, a mochila do meu filho para levar para a escola. Eu organizo a questão do café da manhã um dia antes. Então, toda a organização que eu tenho, ela faz com que eu ganhe tempo, né? E eu ganho realmente quando eu faço. É simples, né? A tarefa que eu dou para vocês é: faça um dia de organização. Um dia de organização para você compensar sobre isso que não é só eu que estou falando, né? Mas que esse estudo fala que as pessoas não conseguem emagrecer por falta de tempo. Faça um dia de organização e verifique isso. Se você fizer um plano, eu vou acordar, sei lá, meia hora antes de dormir eu vou deixar então o material que eu vou utilizar no outro dia, eu vou deixar a mochila do meu filho pronta, eu já vou deixar a mesa do café da manhã organizada, eu já tenho um cardápio para seguir do café da manhã, eu já tenho um cardápio para seguir no almoço, ou eu já tenho, né, eu vou em tal lugar que lá tem uma saladinha, tem uma coisa mais saudável, olha, ao meio-dia, então eu vou tirar um tempinho para fazer o meu treino. Eu chego em casa às 7h30, então das 7h30 às 8h eu vou fazer meu treino. Então tudo isso, quando você conseguir organizar um dia e compensar que sim, que através da organização você consegue ter mais tempo no seu dia,
isso passa a ser algo que é possível treinar. Você vai fazer todos os dias e você vai passar a ter mais tempo, né? Então esse é um ponto crucial que eles é o primeiro ponto, na verdade, né, que eles apresentam como fator prejudicial para a questão do emagrecimento, né, não ter tempo, e tem mudanças para isso, né. O segundo ponto é a questão da ansiedade. Quando levanta essa questão da ansiedade, para mim, acho que como psicóloga, batem vários fatores, né. Um dos fatores é o fato de estar na questão do emagrecimento já causar ansiedade, né? Então pensa se de repente você já é uma pessoa ansiosa, como vai ficar isso para você, né? Vai dobrar essa questão da ansiedade. Então isso é uma coisa que precisa ser bem estruturada. Se tu vai entrar na questão do emagrecimento, tu já é uma pessoa ansiosa, eu acho que tu tem que ter em mãos, né, profissionais que vão poder te ajudar dentro desse processo, né, e eu falo que, eu falo, não só falo, como eu tenho fomentado muito isso, eu tenho brigado muito por isso, né, que a gente precisa ter os profissionais na totalidade, né, isso é muito importante, porque eu não sofro só de um ponto, eu sofro de vários pontos, né. E sofrer é normal, e ter, né, sofrer da questão física é normal, sofrer da questão psíquica também nos dias de hoje é normal, e a gente tem profissionais que estão prontos para nos ajudar dentro desse processo e a gente precisa lançar a mão dessas ferramentas, né? Então hoje a gente sabe que tem medicamentos que são utilizados, né, recursos, terapia, ou enfim, é uma gama de coisas que a gente pode se utilizar dentro da área da saúde para combater essa questão da ansiedade, né? Então, se você já é uma pessoa ansiosa, que você possa buscar esses recursos, porque é o primeiro ponto que vai te pegar, né? Quando tu entrar na questão do emagrecimento. Principalmente se tu não for uma pessoa que estrutura a tua mente, que amarra a tua mente antes, nos pilares, né? Na questão da atividade física, na questão nutricional, é onde você vai se boicotar, é onde você vai ter problema, é a questão da ansiedade. Porque é clássico, comprovado. Toda vez que você começa um plano alimentar, que você se engaja na questão do emagrecimento, você vai se utilizar de um plano alimentar ou uma dieta. Vamos pensar em dieta, porque um plano alimentar ele te dá a possibilidade de aprender a comer saudável. Isso. E é isso que aqui no F4S a gente implica muito, né? Que você entenda que você precisa ter um plano alimentar e não dietas, né? As dietas, algumas são muito restritivas, e quando a gente tem uma dieta restritiva, automaticamente ela nos causa ansiedade e frustração, porque tu não consegue manter aquilo ali por muito tempo, né? Então é o primeiro ponto que vai te aparecer, a questão da ansiedade. E eles falam nesse artigo, né, que foi que eu iniciei a minha fala, que é o segundo ponto para te não perpetuar, o segundo ponto prejudicial da questão do emagrecimento, a ansiedade, né? O terceiro ponto é a baixa autoestima, né? A baixa estima da pessoa. Isso é muito complicado. É um assunto que eu gosto, é um assunto que eu gosto de premiar por ele. E algumas pessoas têm isso já na estrutura delas, aprenderam a ter na estrutura delas. Eu acredito que eu sou uma pessoa que eu aprendi a ter isso na minha estrutura, porque quando pequena tive que passar por algumas situações e eu acho que não tinha outra opção para mim a não ser estruturar essa questão da estima, né? Eu sempre fui muito magra quando pequena, muito magrela, assim. E aí eu me lembro de já cedo ouvir as falas, né? Que era muito magra. Depois eu acabei ganhando a questão do peso, e aí comecei a ouvir coisas sobre o peso. Então eu tive que me estruturar dentro disso, entender quem eu era, entender que tipo de pessoa eu era, que tipo de pessoa eu queria me tornar. Isso fez com que eu deixasse a questão da minha estima muito consolidada. Mas infelizmente a gente sabe que tem algumas pessoas que não têm isso, e a questão do peso atrapalha, sim. É fato que
que a questão do peso atrapalha a estima. Então pensa assim, ó, pensa aqui comigo. Se você é uma pessoa que tem a autoestima baixa, né, que não tem essa questão estruturada da estima, e você começa a ganhar peso, automaticamente você começa a se embotar, porque as pessoas sim começam a falar e começam a pré-julgar e subjulgar o teu corpo, o teu comportamento em função da questão alimentar. E isso faz com que você vá se embotando cada vez mais, né? E faz com que vá te limitando a questão da socialização. Então, quando limita a questão da socialização, automaticamente vai afetando diretamente a questão da minha estima. E é difícil ter essa socialização com as pessoas, com a sociedade, com as áreas da tua vida, né? Relacionamentos, trabalho, se a questão da estima não está bem fortalecida e não está bem estruturada em você. E eu penso que as pessoas que acabam ganhando peso, né, acabam virando sobrepeso, e é o ponto mais difícil de trabalhar a questão da estima, porque ela é limitadora. A gente até cria crenças limitantes em função da estima, né? As pessoas não me amam mais, as pessoas não gostam mais de mim, eu não vou conseguir um bom trabalho, eu não vou conseguir ter um bom relacionamento, eu não vou conseguir casar, uma sucessão de coisas em função do peso, né? E eu falo que não é só um ponto prejudicial, mas é um ponto extremamente limitante a questão da estima. É possível mudar? É possível mudar, desde que a pessoa, primeiro, nessa questão do emagrecimento, ela estruture primeiro a questão da estima, que ela entenda que ela precisa ter a estima dela muito bem preservada, né? Em qualquer situação, em qualquer processo. E aí todo o processo vai ficar mais fácil. O outro ponto é ter em casa alimentos extremamente calóricos. É um ponto extremamente prejudicial, né? E é um ponto fácil de mudar, é um ponto fácil de entender quando eu entendo que eu preciso botar em prática, e a gente sabe, né? A gente sabe muita coisa. As pessoas que lutam contra a balança, que que fazem esse processo há muito tempo, elas sabem o que elas precisam comer, elas sabem o que faz bem para elas, elas já entenderam que o processo é estruturar a mente, a questão nutricional e atividade física, elas sabem disso, mas às vezes é difícil estruturar a ordem, a organização disso, e não tem problema. E hoje a gente tem profissionais e tem manejos como o F4S, por exemplo, que te ajuda a fazer isso, né? Mas isso é um ponto que as pessoas não se dão conta, né? Que elas têm coisas extremamente calóricas em casa. Quando eu vou no mercado, eu sou, não é só pela psicologia, não é porque eu sou psicóloga, eu sempre fui uma pessoa muito observadora, de observar os comportamentos. Eu gosto muito de sair na rua, de pegar ônibus, de andar de metrô, de fazer essas coisas, porque tu observa o comportamento das pessoas, né? Eu gosto muito de fazer isso, principalmente quando estou fora do Brasil, quando estou viajando para um lugar fora do meu estado, que eu já mais ou menos conheço o que é habitual, e tu tem outras culturas, outras pessoas, e observar o comportamento delas também. Mas aqui no sul a gente tem um padrão, de repente, diferente de outros lugares. Acho que porque a questão do frio faz com que a gente, não é que coma mais, mas acaba comendo coisas mais calóricas, né? E tem aí uns estudos que apontam que a gente precisa disso e tal. Outro ponto que eu acho importante é a questão que a gente passa muito tempo, no inverno, a gente passa muito tempo sem sol aqui no sul. Isso dentro da psicologia é um ponto que a gente sabe que aumenta os índices de depressão. E acho que a gente busca essa vertente da comida para aumentar um pouquinho essa questão do prazer, que quando é verão parece que as coisas são mais prazerosas, e eu faço muito essa ligação, e eu acho que tem muito isso, né? Então, aqui tu vai no mercado, aqui no sul tu vai no mercado e tu olha o carrinho das pessoas, sempre tem algumas coisas extremamente calóricas, por exemplo, chocolate, né? A questão do álcool, aqui no sul a vertente é muito forte, a questão do álcool,
pela questão dos vinhos e dos espumantes, né? A gente tem aqui rotas e rotas do vinho e do espumante, e agora está crescendo muito essa questão da cerveja artesanal, então isso sempre tem. É cultural, né? Tu comer um bom prato de massa com uma boa taça de vinho, né? Experimentar, harmonizar, como a gente chama aqui, um prato com frios, né? Com queijo, com bom vinho, um prato, deixa eu pensar aqui, sei lá, com uma sopa de capelete que a gente tem o hábito aqui, com uma boa taça de vinho. Então a gente tem isso, é típico, é nosso, e é extremamente calórico, a gente sabe, né? E isso é um ponto extremamente prejudicial na questão do emagrecimento. Outra interferência que a gente já fez um bate-papo, eu e a Nutri, falando sobre isso, né? Foi um bate-papo muito legal, sobre a questão da interferência familiar dentro da questão do engajamento no emagrecimento, né? Isso é uma coisa que pega muito, que é complicado, eu falo até que é um pouquinho complicado falar sobre isso, porque a gente sabe hoje para tudo, e é um dos pontos que eu trabalho muito no consultório, uma rede de apoio, a gente precisa ter uma rede de apoio, a gente como pessoa, como sujeito dentro de uma sociedade, a gente precisa ter uma rede de apoio, é importante que a gente precisa ter uma rede de apoio, né? E pra mim não é diferente nessa questão do emagrecimento, tem que ter uma rede de apoio, né? Por que eu falo em ter uma rede de apoio? Porque estar no processo de emagrecimento, ele é simples? Sim, é simples. É super simples emagrecer. Tu vai apontar as coisas que tu precisa para emagrecer, é simples. Uma coisa que eu falo e que eu já estudei e que foi uma coisa que me mudou muito, né, e que eu aprendi, né, era uma das coisas que o meu cardiologista fala muito sobre isso. Suelen, tu precisa tomar água. Suelen, tu precisa tomar água. A minha nutricionista fala muito sobre isso. É preciso tomar água, é preciso tomar água. E eu notei que quando eu comecei a fazer as estratégias para tomar água, e eu não falo, gente, isso também foi uma coisa que eu aprendi, tá? Eu não falo sobre líquidos, eu falo sobre água. Porque às vezes as pessoas, não, eu tomo muita água. Aqui no sul a gente tem o hábito de tomar chimarrão. Não, eu tomo muita água. Eu tomo suco, eu tomo refrigerante, Não é. É água. O teu corpo precisa de água. É como se a água fosse um emoliente que dispara para todo o teu corpo e leva várias coisas para todo o teu corpo. Quem é o condutor disso é a água. A água realmente é crucial. Tem um post que a gente tem no F4S que fala sobre os 3 pecados capitais do emagrecimento, e um dos é a água. Não beber água é um pecado capital dentro da questão do emagrecimento. Então eu tenho isso muito claro, né, da questão das interferências, né, que a gente tem dentro do núcleo familiar, é aprender determinadas coisas, né? Eu usei agora a água para dizer que eu aprendi, e aprender que a gente precisa ter uma rede de apoio que vai nos ajudar e vai fazer com que a gente perpetue dentro do plano do emagrecimento, dentro do engajamento do emagrecimento, é muito importante. Quero ressaltar aqui que não é botar a motivação ou a persistência ou a paciência dentro dessa rede de apoio. Não, tudo isso é processo teu. Mas é importante que a gente tenha pessoas que nos torça para isso, né? Que nos ajude de uma certa forma. Porque às vezes as pessoas que estão à nossa volta, elas têm uma visão melhor de nós, né? Eu me lembro de uma paciente que eu atendi e que a gente trabalhou um pouco no consultório essa questão do emagrecimento, e ela falava, hoje eu me pesei e eu não entendi porque eu me pesei de estômago vazio, deu tanto. E aí, antes de eu sair de casa, me pesei de novo, deu tanto. E aquilo estava ficando uma questão neurótica. Então, às vezes, a gente tem uma rede de apoio, eu não tenho profissional, mas eu tenho uma rede de apoio, né, que consegue me dizer, pera lá, para de se pesar, isso está fazendo com que te deixe ansiosa esse processo, né? Então, às vezes, ter uma rede de apoio nos ajuda nesses pontos, né?
a entender o que me deixa ansiosa, entender o que me deixa frustrada, e às vezes até agente motivador extrínseco, como eu falo, né? Vai, tu vai conseguir, vamos, eu te ajudo, vamos de salada hoje, vamos de ovo. Eu brinco muito que eu tenho esse agente motivador, né? Eu falo que o dia que a minha mãe realmente parar de trabalhar, eu jamais vou engordar na vida, porque minha mãe é um agente motivador dentro do meu núcleo familiar, né? É a pessoa que faz coisas saudáveis, né? É muito raro a minha mãe fazer algo que não é saudável. E ontem aconteceu isso, né? Ela fez um bolo de chocolate, com cobertura de chocolate, uma bomba calórica, como eu falo, mas ela fez pro meu filho, né? Meu filho pediu isso e ela foi lá como, né, avó, né, presencial, solista, ela fez o bolo de chocolate e aí me convidou para tomar café e na hora ela botou aquele bolo de chocolate. Eu tentei resistir, mas não consegui, aí tirei um pedaço e na hora ela falou só um pedacinho. Não fica comendo a cobertura, não sei o que, não sei o que. E aí eu com a colher dei umas 2 raspadas, né? Porque a gente faz isso, é o boicote, né? Dei umas 2, o belisco, que nem eu digo, né? Fui lá e dei umas 2 raspadas, ela prontamente fechou o bolo e botou na bancada para tirar da minha frente e eu ouvi aquilo. O que eu fiz? Saí da mesa, botei a minha xícara lá na pia e fiquei de pé lá na pia conversando, justamente para sair dessa questão, né? E é uma pessoa motivadora do jeitinho dela, mas ela é uma pessoa que me motiva a não recair, que me motiva a fazer a escolha certa dos alimentos. Então é importante que a gente tenha essa interferência positiva dos nossos familiares na questão do emagrecimento, né? E nesse estudo fala sobre que é prejudicial quando não se tem esses agentes motivacionais, né, motivadores dentro do âmbito familiar. Então é importante a gente fazer isso, é que nem eu falo, né, resgatar, ampliar essa rede, né, às vezes a gente não tem o marido, mas a gente tem a sogra, a gente não tem a sogra, a gente tem a irmã, não tem a irmã, tem a cunhada, não tem a cunhada, tem a vizinha, enfim, a gente tem que meio que ser um radar e procurar essas pessoas que vão nos ajudar a estar nesse processo de emagrecimento, que de certa forma vão nos motivar. Isso é importante, é positivo dentro do processo do emagrecimento. Outro ponto que eles falam sobre essa questão do emagrecimento é a falta de controle. Isso é extremamente importante, isso é um fato. Acontece com todas as pessoas, eu digo que são poucas as pessoas que têm autocontrole, isso é extremamente difícil, embora treinável, é treinável. Eu falo que isso é interessante a gente se ver nos processos, eu tenho controle para muitas coisas, mas para a questão do peso, ter o controle é algo que me pega, é algo que eu recaio, é algo que eu me boicoto, é algo que eu me saboto. A questão de ter o autocontrole do que eu vou escolher. Isso tem outras coisas por trás da questão do autocontrole. Não é só o fato assim, tu é uma pessoa que não tem autocontrole. Não, não é isso. Tem isso, mas existe coisas que potencializam a falta desse autocontrole. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Estar ansiosa faz com que tu não tenha o autocontrole. Estar frustrada faz com que tu não tenha um autocontrole, faz com que tu perca essa questão de controlar algumas coisas. Estar estressado faz com que os problemas, as brigas, as desilusões, tudo isso contabiliza para que eu não tenha controle, para que eu perca o controle das coisas, né? Quando eu estou desestruturado, eu perco o controle das coisas, né? Então, é entender que se tu não tem esse controle, o ambiente ainda contamina o fato de tu não ter esse controle. É possível mudar? Sim. Quando tu entende que tu não tem autocontrole, tu começa a buscar estratégias para ter autocontrole, né? Eu já falei num vídeo sobre isso, que como eu faço para ter o autocontrole. Eu converso comigo mesmo, né? Eu já falei que o porteiro aqui da onde eu tenho consultório psicológico, eu tenho certeza que ele pensa que eu tenho parafuso a menos, porque eu falo comigo mesmo e às vezes eu falo em voz alta,
né? Eu faço gesto com os braços e com a mão para me convencer que eu preciso, né, ter o autocontrole da questão alimentar. Isso é algo que funciona para mim, né? Seguir o plano, o mapeamento mental funciona para mim, ter mais controle, né? Me controlar. Isso é treino. É treino, é treinável isso. Cada vez que eu treino essa possibilidade que eu consigo, aquilo me motiva e eu continuo treinando. É algo simples, passa a ser algo simples, né? Que nem acordar todos os dias e escovar os dentes. Eu faço, né? A gente aprende a fazer isso todo dia, a gente treina, né? A mãe, quando a gente é pequena, mãe, pai, enfim, familiar, treina, faz a gente treinar isso, né? Acabou de jantar, acabou de almoçar, vai lá e escova os dentinhos. E a gente faz isso toda vez e acaba aprendendo. Tem muita coisa dentro da psicologia, né? Como a questão do autocontrole, como a questão do controle da ansiedade e várias outras coisas que elas são treináveis, é possível, né? Então, a questão da falta de controle é um dos pontos prejudiciais que atrapalham significativamente a questão do seu emagrecimento. Outra questão que eles falam, e a gente fala muito sobre isso aqui no F4S, eu falo muito sobre isso, é a questão da motivação. Fiz um vídeo falando sobre motivação intrínseca e motivação extrínseca, né? O nome do vídeo é Não Terceirize a Sua Motivação. Isso é extremamente importante. Já falei, então não vou me estender muito. Se você quer saber um pouco mais sobre a motivação, vai lá no YouTube e procura esse vídeo que eu falo sobre a motivação intrínseca e extrínseca. E nesse artigo, o pessoal fala sobre isso, né? A falta de motivação para mudar os hábitos que são ruins, né? E adquirir hábitos mais saudáveis, né? Isso é uma coisa que é extremamente importante dentro do processo de emagrecimento, que é um dos pontos que a gente deveria aprender quando a gente começa a estruturar a mente, é aprender que é a primeira tangente, né? Quando a gente fala sobre estar na rotatória, é a primeira tangente que eu vou seguir, que eu vou me utilizar, é começar a adquirir hábitos mais saudáveis. Existe um processo para isso, sim, não é um processo imediato, não é um processo rápido, é um processo demorado, porque a mente entende a partir de 60 a 78 dias, algo que você repete todos os dias como um novo hábito, né? Ele pode ser tanto negativo quanto positivo, né? Ele pode ser tanto saudável quanto não. É a mesma coisa, tu começar e, sei lá, a gente fala muito aqui do Mac, né, que a gente acha não, é um veneno, né, extremamente processado e a gente sabe que é prejudicial. Hoje tem vários médicos e o pessoal da área da saúde falando sobre isso, então acho que não tem como a gente não apontar, né, a questão da questão dos processados, por exemplo, né, que são extremamente prejudiciais. Se você começa a comer alimentos processados todos os dias, tua mente vai entender que aquilo ali é um hábito e vai fazer aquilo todos os dias. Se tu começa a mudar a tua alimentação e começa a colocar algo mais saudável, tua mente, depois de um certo ponto, vai entender que aquilo ali é um novo hábito e que ele é saudável. Ela entende que é um novo hábito e vai perpetuar naquilo, né? Só que é um processo que leva um tempo, né? Eu me lembro da Nutri falando sobre, Suelen, quando tu deixar de comer alguma coisa, e é a mais pura verdade, por tanto tempo, a tua mente vai jogar fora, né? E tem lá vou eu de novo falar da Disney, né? Tem um clássico da Disney que fala sobre isso, né? Que é o Divertidamente, mostra lá, né? Os bonequinhos sugando as memórias e jogando lá no poço do esquecimento, né? Acho muito legal essa cena. E é isso realmente que o cérebro faz. Depois de um tempo aquilo não é acionado, né? Eles vão lá com o aspirador, né? Puxam lá no tubo e jogam no poço do esquecimento, né? E é a mesma coisa que acontece com determinados sabores, com determinados elementos que você para de acionar eles vão cair no poço de esquecimento. A gente treinou, eu treinei não, eu fiz esse teste, né? Eu parei de comer o McLanche Feliz, porque
que eu tinha o hábito de levar o meu filho. Olha só o que eu fazia. Eu levava o meu filho para comer o McLanche Feliz, mas o meu filho nunca comeu o McLanche Feliz. Ele comia o iogurte e a maçã. Eu acabava comendo o Mac, né? E aí depois de um tempo eu decidi que não ia mais comer o Mac. Estou há 3 anos sem comer. 3 anos sem comer o Mac. Mas eu tive um evento para ir e eu acabei saindo de casa meio apurada e acabei não jantando, não comendo nada. Eu fiquei horas nesse evento sem comer nada. Chegou até a me dar uma dor de estômago. Eu sou uma pessoa que se eu fico muito tempo sem comer, porque eu aprendi como hábito saudável a comer de 3 em 3 horas. Se eu fico muito tempo, se eu passo ali 4 horas, já começa a me dar dor de estômago e halitose, tá? Pra vocês entenderem, quando a gente fica um tempo sem comer, o organismo processa tudo que tem ali e ele começa a buscar a gordura para processar e o fato dele queimar essa gordura, quando a gente queima essa gordura, a gente tem halitose. Então, eu acabei fazendo esse evento e fiquei muitas horas sem comer e a gente saiu, já era tarde. E aí eu falei pro meu esposo que eu tava com fome, que eu queria comer alguma coisa. E aquele dia nós não tínhamos nada em casa, porque eu não tinha ido, foi uma semana tumultuada, não tinha ido no mercado. E ele disse, aberto só tem um Mac, quem sabe a gente come um Mac, faz tanto tempo que a gente não come um Mac. E eu falei, vamos, que eu tô com fome, seja o que Deus quiser. E aí a gente entrou no Mac, pegou um Mac e ele pegou um Mac para cada um e um suco. Nós não pegamos batatinha frita, nada, um Mac. Aí saímos do Mac, eu fui tomando aquele suco e tal, e aquele suco já caiu estranho, já não era como os outros sucos que a gente normalmente faz em casa, já caiu meio estranho. Quando eu abri a caixinha do lanche, veio um cheiro tão ruim, era um cheiro que me remetia a aviário, a ração de frango, sabe? Quando tu passa assim aviário, que eles têm aquelas rações que eles dão pro frango, aquele cheiro, e eu não consegui comer. E o meu cérebro não buscou o sabor que tinha o Mac, ele não buscou, porque fazia muito tempo que eu não comia. Também não buscou o cheiro, e sim ele processou o que eu tava vivendo ali naquele momento como se fosse a primeira vez novamente. E eu não consegui comer o Mac. O meu acabou indo fora, o meu marido também tirou 2 pedaços e não conseguiu comer, porque teve o mesmo processo, porque a gente ficou muito tempo sem comer. Inclusive ele no outro dia acabou tendo muita dor de estômago, ficou ruim. E é isso justamente que o cérebro faz. Quando tu fica muito tempo sem comer algo, ele esquece o gosto e o cheiro daquele alimento. Então quando tu tem contato a primeira vez, ele te apresenta como uma coisa nova, né? Ou seja, o que eu tinha do Mac antes, ele acabou jogando lá pro poço do esquecimento, né? E é esse o processo que a gente faz, de certa forma, né? Não é 3 anos, como eu falei, é um pouco menos, mas leva alguns dias e leva frequência. Eu preciso ter frequência naquilo ali, né? Eu começo a me engajar num hábito saudável, eu preciso ter frequência, que ele seja todos os dias e que ele seja por o maior tempo possível. E aí eu consigo mudar. E é isso que o estudo fala, né? Que as pessoas não têm a motivação para se manter em hábitos saudáveis, para corrigir os hábitos saudáveis, né? Isso é um dos pontos negativos, a falta de motivação. Outro ponto que eles falam é sobre achar, né, que é uma coisa ilusória, mas achar que emagrecer vai ter todos os problemas resolvidos. Isso foi um ponto que eu achei fantástico ter abordado isso em um artigo, né, em um artigo científico. Eu achei fantástico e é isso que as pessoas têm. Eu escuto muito isso, as pessoas falarem sobre isso, né? Eu vou emagrecer, eu vou arrumar um romance, eu vou emagrecer, eu vou ter ascensão profissional, eu vou emagrecer, as pessoas vão me amar, eu vou emagrecer, as pessoas vão me achar linda, maravilhosa, eu vou emagrecer, eu vou ser mais inteligente. Não é nada disso. Isso não acontece. O que modifica, eu tenho certeza, que modifica muito, tá? E que é extremamente importante. Pra mim é um dos pontos mais importantes. O ganho
de vida, o ganho de saúde. Isso sim modifica. Os problemas vão continuar acontecendo. Você emagrecer, você vai entrar num relacionamento? Sim, gente. Vamos dicotomizar isso, como eu gosto de falar e como eu gosto de fazer. Tá? Se eu tô pesando, sei lá, 130 quilos, automaticamente isso faz com que eu tenha baixa estima, então eu não socializo, então eu não saio de casa, então eu não faço várias coisas, tá? Então isso não me coloca na questão de poder me relacionar afetivamente com alguém. Quando eu falo afetivamente, eu tô falando de um relacionamento amoroso, homem e mulher, enfim, né? Independente da questão do gênero, mas um relacionamento mais intrínseco, um relacionamento mais íntimo, tá? Isso dificulta sim, mas é por uma sucessão de uma crença que eu coloco pra mim mesmo, que o fato de eu ser sobrepeso, as pessoas não vão querer fazer isso comigo, é uma crença. Não necessariamente que isso aconteça, né? Outro ponto, então eu não saio de casa, então não tem como socializar com outras pessoas, não tem como conhecer pessoas novas, né? Então é uma sucessão de coisas que me limita. Mas fale aqui pra mim, por favor, deixa aí nos comentários ou reflita sobre isso. O fato de você ser magra te coloca num relacionamento duradouro, um relacionamento prazeroso? O fato de você ser sobrepeso te coloca num relacionamento duradouro? Qual é a garantia que você tem? Nenhuma. Eu falo, e meus pacientes sabem, as pessoas que me conhecem sabem, eu falo muito sobre isso. Um relacionamento é um tiro no escuro. Então você não tem garantia de nada. Não tem garantia de nada. O fato de você ser magra ou ser mais gorda te dá ascensão profissional? Não. Não te dá ascensão profissional. Até porque tu tem que ter várias estratégias, né, pra ter ascensão profissional. Então também não é garantia. Então, por favor, gente, vamos pensar de forma correta, né? Não é o fato de eu emagrecer vai fazer com que eu passe a não ter mais problemas? Não. Os problemas vão continuar existindo. O que pode diminuir como você se sente frente aos problemas? É estruturar a mente. É procurar um psicólogo e trabalhar o autoconhecimento, trabalhar as relações, trabalhar as suas emoções para saber como você se sente frente às relações. É isso, quando você aprende isso, aí sim. Aí você tem um engajamento totalmente diferente, aí você se vê totalmente diferente, mas porque você também vê as relações das pessoas de um modo diferente. Então é necessário alertar para isso, né? Não quer dizer que o fato de você conseguir emagrecer, você vai ter mais amor e você vai ter um trabalho melhor. Isso é pura ilusão, né? Eu acredito que sim, que é algo ilusório, né? Algo que você não alcança e que não é verdadeiro. Então, fica aqui, né, esses pontos. Claro que tem mais fatores, né? A gente vai encontrar mais fatores, mas esse foi os fatores que eu achei que são cruciais e a gente pode também pegar cada um deles e botar, né, o pró e o contra e o que ele é e como faz para modificar. Também a gente pode fazer isso, mas fica aqui para você pensar que se você transita sobre esses fatores que eu falei, a falta de tempo, a ansiedade, a baixa estima, alimentos calóricos, extremamente calóricos dentro de casa, a interferência da família na questão do engajamento do emagrecimento, a falta de motivação e achar que você emagrecer, você não vai ter mais problemas, se você permeia sobre esses fatores prejudiciais, fique atento, comece a modificar, busque a mudança, porque modificando eles você vai conseguir emagrecer, entrar na jornada do emagrecimento. Então, se você quer saber mais dicas, continue nos seguindo aqui no F4S, sabe? Dicas de alimentação, dicas da mente, dicas de treino, conteúdos realmente importantes para a sua mudança, né? Se você ainda não me conhece, me apresento, sou Suelen Silva, psicóloga do F4S, especialista em terapia cognitivo-comportamental. Até mais!